Eu quero ler a palavra de Deus com você, por favor. Abra sua Bíblia no mesmo texto que eu li semana passada, se você esteve comigo, de Lucas, do capítulo de número 7. Foi o texto que eu li quando eu falei do centurião, uma fé incomparável. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, por favor. Eu vou ler todo o contexto da história para você se lembrar, mas depois eu vou destacar alguns versículos para você ter um entendimento da palavra de hoje. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, diz: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto de casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e meu servo será curado. Verso 8 diz: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando, digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido ou curado. Eu quero que você volte no verso de número 4. Eu quero destacar com você aqui, que diz, do Evangelho de Lucas 7, 4. Chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência. Então, chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência. Fecha seus olhos e vamos orar para que o Pai fale conosco em nome de Jesus. Amado Deus, cuja presença nós estamos, te adoramos e te bendizemos por essa manhã gloriosa, por tudo que nós já recebemos, espírito de fé, espírito, Deus, de paciência e de alegria e de fortaleza. Nós já fomos renovados, Senhor, na nossa força nessa manhã. Sabemos que os céus estão abertos sobre a nossa cabeça em Cristo Jesus, e nós queremos ouvir a Tua voz. Nós levamos cativos ao entendimento do Senhor, da voz do Senhor, nossa mente e o nosso coração. Fala agora, Deus, a uma pessoa específica. Fala, Deus, e responde aos seus filhos. Fala comigo, fala com as famílias aqui congregadas. Nós queremos te ouvir, é o que nós pedimos, cremos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Amém e graças a Deus. Queridos, o Senhor, Ele quer responder às nossas necessidades. O Senhor, Ele quer responder às nossas necessidades. Eu quero que você diga para a pessoa pertinho de você: o Senhor quer responder às nossas necessidades. Por favor, fala para a pessoa do outro lado também: o Senhor quer responder às nossas necessidades. Talvez a necessidade que eu tenho de uma resposta seja diferente da sua necessidade também de respostas, mas todos nós somos necessitados de algo. Nós necessitamos de algo, seja coisas pequenas ou coisas grandes, e o Senhor, Ele está disposto
todos os dias a responder às nossas necessidades. Tudo aquilo que eu preciso e tudo aquilo que você precisa, ou a resposta da sua necessidade, está em Jesus Cristo. Diga para o irmão pertinho de você: tudo que nós precisamos já está em Jesus Cristo. Fala para a pessoa do outro lado também: tudo aquilo que você precisa já está em Jesus Cristo. Quantos necessitados eu tenho aqui nessa manhã? Onde está a resposta da sua necessidade? Diga: em Jesus Cristo. Aonde está a resposta da sua necessidade? Em Jesus Cristo. Então eu tenho que ter em mente que em Jesus o que eu preciso já está disponível para mim, e eu preciso aprender a tirar dele, a tirar do céu aquilo que eu preciso e trazer para a minha realidade da terra. Porque tudo que eu preciso, se está em Cristo, então eu tiro dele e eu coloco para mim. Imagine uma pessoa que tem uma conta bancária, mas ao mesmo tempo tem dinheiro guardado no guarda-roupa. Imagine, essa pessoa, ela tem uma conta bancária e ela também tem um dinheirinho guardado lá no guarda-roupa, na gaveta, sei lá onde você guarda dinheiro, no colchão, no bolso, não sei. Mas você puxa um extrato e você vê que o extrato da sua conta, ele está negativo, porque tem algumas contas que caíram no débito automático, e aí você vê que está negativo, mas você tem aquele dinheiro que está de reserva, e o que você faz? Você pega aquele dinheiro de reserva, vai no banco e salda aquele saldo que estava negativo, transformando num saldo positivo. Assim é a fé em Cristo Jesus. Você tem em Cristo Jesus tudo o que você precisa, ou você tem em Cristo à tua disposição tudo que atende à sua necessidade, para que quando você veja uma área da sua vida que está ficando em necessidade, você possa ir lá na reserva e sacar e cobri-la. Essa é a ação da fé em Cristo Jesus. Nós temos necessidades que o Pai quer suprir, porém tudo aquilo que eu preciso está na pessoa de Jesus Cristo. Tudo aquilo que você precisa está na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse em Filipenses 4:19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Diga para quem está ao teu lado, diga assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. Fale para o teu irmão: todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Quantos creem que tudo que você precisa está em Cristo Jesus? Foi por isso que ele também disse, um pouquinho antes, esse é o verso 19, mas no verso 6, o apóstolo Paulo, ele diz: não ande ansiosos por coisa alguma. Quer dizer, eu tenho necessidade? Tenho. Preciso andar ansioso ou viver ansioso? Não. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, diga comigo, em tudo. Em algumas coisas? Não, em tudo, diga em tudo. Pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha para mim, Deus quer me responder, Deus quer ser o supridor das minhas necessidades, e tudo que eu preciso está numa conta chamada Jesus Cristo. Eu não vou viver ansioso por coisa alguma, mas tudo, ou qualquer necessidade que eu tenha, por oração e por súplica, e com ações de graças, eu vou apresentar os meus pedidos a Deus. Então, irmão, aí o verso 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus quer suprir suas necessidades. Tudo bem até aqui? Para isso, irmão, eu preciso fazer o que o apóstolo Paulo está me ensinando. Você tem
uma necessidade, então você tem que entrar diante de Deus com oração, súplica e ação de graça, e apresentar essa necessidade a Deus. Eu preciso orar e orar com fé. Diga, eu preciso orar e orar com fé. Irmão, para viver o que eu nunca vivi, eu preciso crer como eu nunca criei. Foi a pregação da semana passada. Você vai viver o que até aqui você nunca viveu, vai experimentar o que ainda não foi experimentado, mas para isso você tem que ativar a fé que você até aqui ainda não tinha tido, porque a fé que era necessária para trazer até aqui, foi maravilhosa, mas serviu até para hoje. Se você quiser viver algo glorioso ainda para o teu futuro, você vai ter que deixar o Espírito Santo expandir a sua fé. A fé, ela pode ser crescente, e para isso eu preciso ouvir a palavra, crer na palavra e orar através da palavra. Irmão, para viver o que eu não vivi, eu preciso crer como ainda não criei. Diga comigo, para eu viver, diga, para eu viver o que eu ainda não vivi, eu preciso crer como eu ainda não criei. Quantos têm disposição de crer ainda mais no Senhor? Quantos têm disposição de crer e deixar o Espírito Santo expandir essa fé e aumentar essa fé? É interessante, irmãos, que Paulo diz: o Senhor quer suprir a sua necessidade. Faça orações, súplicas com ações de graça, daquilo que você está pedindo a Deus. Então eu preciso orar com fé, e fé fala de convicção. Pastor, qual é a convicção que é necessário para esse dia, onde a minha fé está sendo expandida? Primeiro, você precisa orar crendo em quem Deus é. Primeiro, eu preciso crer em quem Deus é. Qual é a primeira coisa que você precisa orar crendo? Em quem Deus é. Primeira coisa, eu creio em quem Deus é. Quem Deus é? Ah, você já sabe, Ele é teu Pai, já te ensinei aqui. Quanto sabe que Deus é o teu Pai? Então eu oro crendo em quem Deus é, Ele é meu Pai. Segunda coisa, eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Primeira coisa, eu sei quem Deus é. Segunda coisa, eu sei quem eu sou em Cristo. Olha para mim. Primeira coisa, eu oro sabendo quem Deus é, Ele é meu Pai. Segunda coisa, eu oro como filho. Quem eu sou em Cristo? Sou filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Irmão, isso é fundamental para você orar. E terceiro, eu tenho que ter convicção em tudo aquilo que foi feito por Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Na morte de Jesus, a minha velha natureza estava sendo mortificada, e na ressurreição, eu recebi uma nova vida em Cristo Jesus. Quantos creram que receberam uma nova vida em Cristo Jesus? Vou fazer um resumão rápido do que eu cheguei até aqui. Deus quer atender a sua necessidade, e tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Jesus é aonde você vai extrair tudo que você precisa através da fé, e fé é a convicção. Eu tenho que estar convicto quando eu oro em três coisas. Primeiro, quem Deus é, Ele é meu Pai. Segundo, em quem eu sou filho de Deus. Terceiro, eu preciso acreditar na vitória de Jesus. Ele venceu a morte e Ele me deu uma nova vida. Então a vitória de Jesus, ela também é para mim. Para cada dia da minha vida eu tenho uma vitória em Cristo Jesus. Para cada dia da minha história eu tenho uma vitória em Cristo Jesus. Para cada dia da minha história eu tenho uma vitória em Cristo Jesus. Levanta a tua mão direita ao céu e creia e fale comigo. Para cada dia da minha história eu tenho uma vitória em Cristo Jesus. Amém? Quantos até aqui estão entendendo isso? Ótimo, muito bem. Eu quero que você entenda, irmãos, que esse é o plano de Deus, atender às nossas necessidades.
Em Mateus 21, 22, Jesus ele disse assim: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Ele não está restringindo em algumas coisas. Você já ouviu falar, pastor, mas você tem que saber a Bíblia, porque tem coisa, se você não pedir segundo a palavra de Deus e a vontade de Deus, Ele não vai fazer. Irmão, quantos são filhos aqui? Quantos sabem que são filhos? Então não tenha medo de pedir, que eu vou desmistificar isso, porque ainda que você peça errado, se pediu errado, o Pai não vai dar. Pastor, eu não sei se eu vou pedir certo ou vou pedir não. Às vezes, irmão, você precisa ter mais experiência com a Bíblia para saber o que é certo e o que é não. E se você tem pouco, aí você pode ficar limitado e não pedir. Então é melhor você pedir, porque você pode até pedir errado. O risco que você tem é o Pai não te dar. Você está entendendo? Então é melhor você pedir. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E se eu pedir coisa errada, o Pai não vai te dar, é simples, irmão. Então é melhor você aprender a pedir, porque Deus quer atender as suas necessidades. Deus quer atender as suas necessidades. Tudo que você precisa já está em Cristo Jesus. Eu preciso orar. Irmão, a palavra orar significa falar. O que é orar? Falar. O que é orar? Não te ouvi não. O que é orar mesmo? Falar. Quantos aqui falam? Então você já sabe orar, pronto. Quantos aqui falam? Deixa eu ver. Então você já sabe orar. Porque tem gente que diz assim: eu não sei orar. Irmão, a Bíblia diz que ninguém sabe orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós. Então, fique em paz. E se eu pedir errado? É melhor você pedir, porque se no máximo que vai acontecer é Deus falar: não vou te dar. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Então usa a sua fé e fala com Deus. O que é orar mesmo? O que é orar? Falar. Muito bem. Eu quero ensinar para você hoje 3 tipos básicos de oração. Vou te ensinar 3 tipos básicos de oração. Existem mais, mas se eu não souber o básico, eu não sei nada. Então eu vou ensinar o básico. Se orar é falar, existe a primeira oração, chamada oração de comunhão. A segunda oração é oração de petição. A terceira oração que eu vou te ensinar é a oração da intercessão. A primeira oração é a oração da comunhão. Essa eu faço sozinho. Posso falar quando eu estou também reunido como igreja, mas é a oração que eu não entro pedindo, eu entro agradecendo, eu entro louvando, adorando, exaltando, reconhecendo quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é. Para quê? Para desenvolver a comunhão com Deus. Eu não tenho intimidade com quem eu não tenho relacionamento. E através da oração da comunhão, aumenta a minha intimidade e o meu relacionamento. Quando eu falo com alguém, eu conheço essa pessoa. E quando ela fala comigo, eu também a conheço. Ou melhor, quando eu falo com alguém, ela me conhece. E quando ela fala comigo, eu a conheço. Isso é intimidade. Quanto mais eu converso com uma pessoa, mais íntimo eu me torno dela. Então o primeiro nível de oração, ou o primeiro tipo de oração, é a de comunhão. Essa você vai fazer diariamente. O segundo tipo de oração é petição, que vem da palavra pedido. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então é bíblico pedir, porque Deus quer responder a minha necessidade, e eu posso apresentar a Deus qualquer necessidade, porque Ele quer responder tudo.
Então eu posso pedir em qualquer realidade do meu dia a dia, das coisas mais simples e das coisas mais complicadas. O máximo que eu posso receber é um não. Irmão, às vezes Deus fala sim, às vezes Deus fala não, e às vezes na oração Deus vai falar para você: espera, mas Deus vai sempre responder você. Eu creio que Deus quer atender às suas necessidades. Então a primeira oração é a oração de comunhão, e a segunda oração é a oração de petição. É quando eu vou apresentar minhas necessidades a Deus, as minhas necessidades pessoais. Pode ser do trabalho, pode ser um pedido de cura para você mesmo, pode ser um sonho. Eu quero comprar um carro, quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa, construir uma casa, e qualquer outra situação que você vá pedir, peça crendo que o Senhor diz em Mateus 21, 22, tudo o que pedides em oração crendo, o recebereis. O que é se crer? Primeiro, eu tenho convicção de quem Deus é, de quem eu sou, e da obra de Jesus na cruz, da sua morte e da sua vitória sobre a morte. Então eu falei sobre oração de comunhão, oração de petição, mas eu quero hoje ensinar você um pouquinho mais sobre oração de intercessão, que é o tema da minha pregação. Oração de intercessão. Vamos falar comigo, diga assim: tem 3 tipos de orações que eu posso fazer. Faz o número 1zinho aí. Oração de comunhão, oração de petição e oração de intercessão. Só para ver se você decorou, quais são os 3 tipos de oração que eu posso fazer? Oração de comunhão, oração de petição e oração de intercessão. Irmão, interceder é bíblico e é mandamento bíblico. A palavra intercessão vem da palavra interceder. Interceder é pedir em favor de alguém. O que é intercessão então? Pedir em favor de alguém. O que é intercessão? Pedir em favor de alguém. O que é a oração da intercessão então? Se oração é falar a Deus em nome de Jesus em favor da vida de alguém. Vamos juntos. Oração de intercessão. Vai lá comigo, vai lá. Oração de intercessão é falar ao Pai em nome de Jesus sobre a vida de alguém. Decorou ou não? Vai cair na prova, hein? A prova da fé, do dia a dia, irmão. Quantos estão aprendendo a palavra aqui? O que é intercessão mesmo? Não, oração de intercessão. Eu já falei, interceder é pedir. Não, interceder é pedir em favor de alguém, tá? Agora, oração da intercessão, vamos lá, gente. Oração de intercessão é falar ao Pai em nome de Jesus em favor da vida de alguém. Dá para falar sozinho? Vai. Oração de intercessão. Puxa, você está inteligente hoje. Parabéns, hein? Estou surpreso de ver você assim. Oração de intercessão é falar ao Pai em nome de Jesus, o Filho, em favor da vida de alguém. Foi exatamente isso que eu vi em Lucas capítulo de número 7. Semana passada eu falei sobre a fé que eu vi na vida do centurião, uma fé incomparável. Eu vi ele fazendo o que ninguém fez e vivendo o que ninguém até então tinha vivido. Ele disse para Jesus: Jesus, eu não sou digno de receber você em casa, mas eu sei
que se o Senhor falar apenas uma palavra, o meu servo vai ser curado. Jesus nem lá foi, e o servo dele foi curado pela fé que ele tinha. Então, faça o que ninguém fez, e viva o que até então você nunca viveu. Foi a palavra de semana passada. Mas a palavra que Deus me deu junto com esse texto, também de Lucas 7, agora já não é mais o centurião, e nem é aquilo que está acontecendo na fé do centurião. Eu vi a vida de líderes religiosos que decidiram crer em Jesus. Eram judeus que começaram a crer em Jesus. E olha que interessante, no verso de número 3 do capítulo 7 diz: ele ouviu falar de Jesus, que é o centurião, e enviou-lhe alguns líderes religiosos. Então, quem é que foi enviado? Líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Alguém pedindo para Jesus, não para ele, mas pedindo em favor da vida de alguém. Isso aqui é o quê? Intercessão. O que é intercessão? Pedir algo em favor de alguém. O que é oração de intercessão? Pedir algo ao Pai, em nome de Jesus, em favor de alguém. Então o que está acontecendo aqui? Orar não é falar? Eles foram até Jesus e falaram. Olha aqui o verso 4. Chegando-se a Jesus, aqueles líderes judeus, suplicaram-lhe com insistência. O que eles fizeram? Palavra ruim de falar. Suplicaram-lhe com insistência. Vou voltar no texto. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. E com ações de graça apresente seus pedidos a Deus. Eles chegaram a Jesus para interceder para o moço que estava doente. Jesus, você pode fazer uma visita para um rapaz que está lá, ele é servo do centurião, e ele precisa de você lá. Então, eles estavam fazendo uma intercessão. No caso, orar é falar, então eles estavam falando com Jesus. Eles estavam falando algo a Jesus, pedindo para Jesus em favor da vida de outra pessoa. Isso é oração de intercessão. Irmão, eles creram que Jesus ele era poderoso para mudar aquela realidade da outra pessoa. E Deus quer usar as nossas vidas para responder necessidades de outras pessoas. Eu estou liberando essa palavra. Deus vai usar a sua vida para responder necessidade de outras pessoas. Vai profetizando as que você puder. Levanta a tua mão na esquerda e da direita. Vai dizendo: Deus vai usar as nossas vidas para responder necessidades de outras pessoas. Deus vai usar as nossas vidas para responder necessidades de outras pessoas. Receba isso pela fé em nome de Jesus. Levanta bem alto a sua mão ao céu e diga: eu creio. Deus vai usar a minha vida poderosamente para responder necessidades de outras pessoas. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus, irmão. Deus quer usar você para responder necessidades de outras pessoas. Irmão, era um pedido em favor de outra pessoa que eles estavam fazendo. Então isso era uma intercessão. E nós precisamos orar um pelos outros. Nós precisamos orar por outras pessoas com fé. E fé é uma convicção de quem Deus é, de quem eu sou e da vitória de Jesus. Intercessão é bíblica, irmão. Eu não sei se está fazendo uma anotação aí, não vou ler, mas no Evangelho de João, no capítulo 17, há uma oração linda de Jesus Cristo,
intercedendo ao Pai em favor da vida dos discípulos. Jesus é o nosso modelo de fé e conduta, e Jesus era um intercessor. Ele estava em João 17 intercedendo e rogando ao Pai em favor da vida dos discípulos. Chega uma hora que ele disse assim: Pai, eu estou te pedindo que o Senhor livre-os do mal, porque enquanto eu estava nesse mundo, eu era a segurança deles, eu era a proteção deles, eu era a luz deles, mas eu vou para o Senhor. Eu peço que eles não fiquem desprotegidos, que o Senhor os cubra. O que Jesus está fazendo no Evangelho de João 17? Intercedendo em favor de alguém, é uma oração, é um pedido em favor da vida dos seus discípulos. Deus quer usar você para suprir necessidades na vida de outras pessoas através da tua oração. Irmão, Jesus estava orando em favor dos discípulos, e eu preciso aprender isso. Em Romanos 8,34, Paulo fala que o mesmo Jesus de João 17, que estava intercedendo quando estava na terra, sobe para o céu, se assenta à direita do Pai, e agora ele continua intercedendo por nós. Olha que maravilhoso. O mesmo Deus que estava na terra intercedendo por seus discípulos, morre, ressuscita, e glória a Deus por isso, sobe ao céu, se assenta à destra do Pai, e o que ele está fazendo lá? Intercedendo. Abra sua Bíblia, Romanos 8,34, vamos lá, rapidinho. Shiramanaya Laravashurikaias Kuramana Lavasheias. Eu vou ler a partir do verso 31, que é maravilhoso, né? Mas eu vou chegar no 34. Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quer dizer, tudo que eu preciso está em Jesus. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está onde? À direita de Deus, e também intercede por nós. Eu quero que você aplauda Jesus, o seu intercessor pessoal. Eu quero que você aplauda Jesus, o teu intercessor pessoal. Intercedeu para os discípulos em João 17, e continua intercedendo por nós em Romanos 8,34. Irmão, olha aqui para mim. O Pai está no trono, o Filho está sentado no trono, e sabe o que ele está falando? De você para o Pai. Porque intercessão é falar ou pedir algo para alguém, em favor de alguém. Então o que Jesus está fazendo agora? Está pedindo algo em favor de você. Você não está entendendo isso não, irmão? Deixa descer aí, essa semente tem que brotar e frutificar. Jesus está pedindo algo ao Pai agora, em favor de você. Eu quero que você olhe com esperança, porque essa é uma resposta de Deus para quem tem uma necessidade aí. Olha bem nos olhos do teu irmão, levanta a tua mão e diga: creia, que exatamente agora, o nosso Jesus Cristo está à direita do Deus Pai, intercedendo por você. Diga: Ele está pedindo algo em seu favor ao Pai.
Isso é maravilhoso. Eu posso até imaginar o diálogo. Pai, responde o Jefferson, ele está naquela necessidade. Como é que você chama? Responde ela. Responde ele. Como é que você chama? Responde o seu filho que está naquela necessidade, Pai. Porque tudo que ele precisa está em mim. Tudo que você precisa está em Jesus. Pai, libera. Libera, Pai. Libera. Você tem um intercessor que enquanto esteve na terra intercedia, que agora está no céu, continua intercedendo. E eu preciso aprender com ele a ser um intercessor de pessoas. Agora eu vou entrar num contexto precioso. Você sabe por quê? Porque nós temos a tendência de queremos mudar pessoas. Nós queremos mudar as pessoas. Se você é esposo, você tenta mudar a esposa. Se você é esposa, você tenta mudar o marido. Você tenta mudar funcionário, você tenta mudar patrão. A gente, queridos, tenta mudar pessoas. Eu não mudo pessoas, mas eu posso orar por elas. Eu não mudo pessoas, mas eu posso orar por elas. Pastor, mas é que quando eu me casei, eu acreditei que com o meu convívio, com a minha insistência, aquela pessoa ia mudar. Então você colocou uma expectativa errada. E sempre que você tem expectativa acerca de algo, você se frustra. Todas as vezes que você tentou mudar o teu esposo, se frustrou. Todas as vezes que você quis mudar a sua esposa, se frustrou. Todas as vezes que você mesmo tentou se mudar, você também se frustrou. Quanta dieta você já começou e parou? Do que você está falando, pastor? De regime, de emagrecer, ué. Quantas vezes você comprou roupa, tênis e disse, eu vou fazer caminhada, vou fazer exercício, eu vou até entrar na academia. Pagou a academia, ficou de grátis lá, né? Não, eu botei um objetivo que esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. E quantas vezes você não se frustrou quando você viu que não chegou a ler nem a metade? É tudo que você coloca como expectativa, você se frustra. Principalmente pessoas, irmãos. Então nós precisamos aprender que eu não mudo pessoas, mas eu posso orar por elas. Você não muda pessoas, você pode orar por elas. Diga para quem está perto de você, para essa pessoa aprender. Nós não mudamos as pessoas, mas nós podemos orar por elas. Fala para a pessoa do outro lado, nós não mudamos as pessoas, mas nós podemos orar por elas. O que significa isso? Eu não mudo as pessoas, mas eu sirvo um Deus que é capaz de mudar tudo. Eu sirvo um Deus que é capaz de mudar tudo. A Bíblia diz que até o coração do rei está na mão de Deus, e ele inclina para onde ele quer. Então, se eu não consigo mudar alguém, para de ter expectativa nessa mudança. Comece a orar em favor daquela vida. Isso é intercessão. Você sabe, irmão, que eu quero hoje destacar que as maiores crises do casamento se dão quando o cônjuge não aceita o outro do jeito que ele é, ou que ela é. No começo é tudo lindo, é tudo maravilhoso. O mundo fala que o amor é cego, né? Só que o casamento tira a venda. É o convívio. O amor é cego, mas o casamento tira a venda. Quando namora, é todo elegante, todo perfumado, tudo bonitinho. Mas dentro da casa é a realidade. Então não adianta eu querer mudar pessoas, mas eu posso orar por elas. Sabendo que eu tenho um Deus que muda tudo. Eu sirvo um Deus que é capaz de mudar tudo e todos. Eu sirvo um Deus que é capaz de mudar tudo e todos.
Pastor, eu preciso de uma intervenção na vida dos meus filhos, porque eu gastei toda a minha palavra, eu já lidei com amor, mas já lidei também com o reio, eu já lidei com o abraço, mas já lidei com as palmas, e nada adiantou, faltou orar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, apresente os seus pedidos ao Pai, com súplicas, ações de graça, e tudo que pedirdes, crendo, recebereis. Irmão, desista de mudar pessoas. Você só mudou porque o Espírito Santo veio habitar dentro de você. E eu vou dizer, irmão, você ainda está na fase da mudança, o Senhor ainda está transformando todos os dias a sua vida, o Senhor está transformando todos os dias a sua vida. Então, ao invés de viver dentro de casa, ou dentro do trabalho, numa zona de guerra, ou guerra no trânsito, comece a orar em favor daquilo que você não consegue mudar. Ah, pastor, quando eu entro no carro, eu fico nervoso mesmo, buzino para todo mundo, quero passar por cima, quero bater em todo mundo. Adianta isso, irmão? O trânsito vai continuar sendo ruim do mesmo jeito. O negócio é orar para mudar. Se isso é o que te incomoda. Não, o que me incomoda é a falta de respeito em casa. Porque eu falei, você precisa me respeitar, e até agora não tem respeito. Então para de falar, irmão. Não adianta. Se você já falou tudo que você falou e não mudou, é hora de você orar. Porque você serve um Deus que muda tudo. Nós servimos um Deus que muda tudo. Eu não mudo as pessoas, mas eu posso orar por elas. Irmão, eu amo, eu creio, eu oro, e Deus faz a obra. Eu amo, porque amor é incondicional. Eu creio, eu oro, e Deus faz a obra. Vamos lá comigo? Eu amo, porque é mandamento amar, então eu amo. Pode ser difícil de amar, mas vou ter que amar, fazer o quê? Então diga, eu amo. Aí o que eu faço? Eu oro. Desculpa, eu creio. Eu creio, eu oro. E quem faz a obra? Deus. Quem fez a obra em você? Quem está fazendo a obra em você? Por quê? Jesus te amou. Ele orou por você, porque Ele cria que você iria se salvar. E sabe, Ele intercedeu por você, e Ele continua intercedendo até hoje. É assim, irmão, eu amo, eu creio, eu oro, e Deus faz a obra. Há um livro que eu li, que tem uma frase que é maravilhosa, ele diz assim: você já percebeu que todo o seu esforço em tentar mudar pessoas, só resultou em fracasso e frustração? E ele termina a frase dizendo: não tente mudar as pessoas. O que eu faço com as pessoas? Eu amo. E depois? Eu creio. E depois? Eu oro. E depois? Deus faz a obra. Uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, eu entrei numa oração de batalha. Falei, nossa, que bom. Eu creio que o Senhor vai te responder. Não, mas é uma batalha para Deus pesar a mão sobre a vida de uma pessoa lá que me fez muito mal. Ao longo desse tempo eu já vi umas coisas que é inacreditável. Sério. Se eu fosse listar para você as coisas que eu já vi de crente, coisas que são heresias, coisas que são bobagem, infantilidade,
superstição. Eu já ouvi gente dizendo: aquela pessoa que me fez mal, eu boto debaixo do meu joelho e falo: Deus pesa a mão. Você já viu isso? Já ouvi falar assim. Mas eu cheguei ao absurdo de ouvir uma vez, eu estou falando porque eu ouvi, dizendo que tinha pessoas que subiam no monte para orar, botavam o nome da pessoa que fez mal dentro de um pote de azeite e enterravam. Isso é macumba. Isso é macumba. E se fosse boa, seria boa cumba. Irmão, eu não oro para dizer Deus pesa a mão. Eu digo, pesa a glória. Eu não falo Deus pesa a mão para quem me fez mal. Eu digo, Deus pesa a tua glória. Porque essa pessoa precisa da glória. Essa pessoa precisa da glória. Eu não estou dizendo Deus faz o mal. Eu estou dizendo Deus faz aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Então eu não baseio a minha oração na minha vontade, do meu jeito, na minha expectativa. Eu deixo Deus fazer a obra que Ele tem que fazer. Eu amo aquela pessoa do jeito que ela é. Eu creio que o Senhor é poderoso para transformá-la. Eu oro a partir de quem eu acredito, eu oro crendo em quem Deus é, em quem eu sou, e na obra da cruz que já me transformou, e eu deixo Deus fazer o que só Ele é capaz de realizar. Mas é droga, pastor, é vício na droga, é vício de bebida. E o que você vai fazer, irmão? O que você pode fazer? Eu conheço pessoas que viveram uma vida inteira no vício, e não adianta ficar falando, você só vai ser chato. E sabe, irmão, o mundo está cheio de cristão e crente que é hipócrita, que quer colocar fardo na vida do outro que eles não são capazes de levar, se julgando melhor, mais santo, mais honesto, mais justo, se colocando em um lugar que não é. Todo mundo sabe que o cigarro faz mal, então não adianta você ficar brigando com quem fuma. Eu não mudo as pessoas, mas eu posso orar por elas. Todo mundo sabe que a droga faz mal, eu não mudo as pessoas. Eu posso dar bom conselho? Posso, mas mudar eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo tem. Quando vier o Espírito Santo, Ele convencerá todos da justiça, do amor e do juízo. O Espírito Santo que convence, foi Ele que convenceu você, irmão. Eu não sou capaz de mudar pessoas, mas eu posso orar por elas. Agora, presta atenção, eu não preciso conviver com quem me faz mal, mas eu não posso deixar de orar por ela. Se você tem amizades que te fazem mal, você não precisa ficar nesse cativeiro, mas você não pode deixar de orar por elas. Eu amo, eu creio, eu oro, e Deus faz a obra. Eu nunca digo Deus pesa a mão, eu digo Senhor pesa a glória. O que é que eu vou dizer? Pesa a mão? Eu vou dizer pesa a mão? Eu vou pedir o quê? Pesa a glória. Porque sabe o que transforma você? Isso aqui. Primeiro você chamou a glória de Deus em adoração e ela veio. Agora você está sendo exposto à glória. E você sabe por que você tem se transformado? Porque a glória está transformando você. Nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados de glória em glória, numa glória ainda maior. Então o que é capaz de mudar o mundo? A glória de Deus. O que é capaz de mudar o seu familiar? A glória de Deus. O que muda o seu cônjuge e o seu casamento?
O seu jeito chato não muda, não adianta, já tentou, não conseguiu. O que muda os filhos? Pegar no pé? Não adianta, tem que ter disciplina, tem que ensinar, tem que corrigir, mas principalmente tem que orar. O que muda você é a glória de Deus. O que muda os outros é a glória de Deus, irmão. Quando a pessoa vê a glória de Jesus, ela se transforma. Quando uma pessoa enxerga a glória de Jesus, ela se transforma. Então, no nome de Jesus, estou te pedindo, deixa a glória de Deus transformar o que até agora você não foi capaz de mudar. Você está com a tua Bíblia aí? Olha para mim. Interceder, ou oração de intercessão, é pedir algo a Deus, em nome de Jesus, em favor da vida de alguém. E não do seu jeito. Então eu vou dizer: Deus, faz a sua vontade sobre a vida de fulano, de ciclano, daquela fulana lá, daquela vizinha que é o calo no meu sapato. Que eu estou te pedindo a Deus, se o Senhor puder, manda um raio, manda fogo, manda trovão, trovoada. Não, eu mando a glória, pronto. Porque se a glória de Deus, se essa pessoa enxergar a glória de Deus, irmão, ela é liberta, ela é transformada. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 9. Colossenses 1:9, Paulo vai falar sobre uma oração que ele está fazendo à igreja de Colossos. Colosso, aos irmãos colossenses. Colossenses 1:9. Por essa razão, desde o dia que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Qual que é a oração do apóstolo? Desde o dia que ouvimos falar de vocês, nós não deixamos de orar por vocês. Quer dizer, alguém que está orando sempre, uma oração de súplica, sempre. E o que ele está pedindo a Deus? Que eles sejam cheios do conhecimento, do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Tiago 5,16, vamos lá. Tiago 5,16, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Jó 42:10, Antigo Testamento. Jó 42:10. Depois que Jó orou por seus amigos,
O Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Uma oração que prospera quando você ora para o outro. Olha que maravilhoso. A oração prospera quando você está intercedendo pelo outro. Deus dá para você o que você está querendo que o outro receba. 1 Timóteo capítulo 2. Primeira Timóteo capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. É o que eu falei esses dias. Não importa quem fosse ser o prefeito dessa cidade, nós abençoamos em nome de Jesus, porque é bíblico orar pelas autoridades. Interceder é demonstrar amor sem a pessoa saber. Interceder é demonstrar amor sem o outro saber. Interceder, irmão, é pedir que Deus faça o que eu não sou capaz de fazer. Eu sempre oro baseado no amor e na bondade de Deus, em quem Deus é, em quem eu sou e naquilo que Jesus fez na cruz. Eu não consigo mudar as pessoas e nem as suas realidades, mas eu posso orar por elas. Eu quero terminar falando algo para você aqui. Olha para mim. Quem ama, ora. Quem ama, ora. Se eu fosse colocar um título nessa mensagem, seria esse: quem ama, ora. Eu posso orar por comunhão, eu posso orar por petições, eu posso orar por intercessão. Hoje nós vamos orar por intercessão, e nós não vamos parar. Eu não sou capaz de mudar nada, mas eu sirvo um Deus que é capaz de mudar tudo. Eu não sou capaz de mudar ninguém, mas eu sirvo um Deus que é capaz de mudar todas as coisas. E eu oro a partir da obra da cruz que me encontrou enxergando essa mudança, no nome de Jesus. É assim que nós vamos ver as respostas. Deus vai usar a sua vida para mudar a vida de outras pessoas em oração. Deus vai usar a sua vida para mudar a vida de outras pessoas através da oração. Estou profetizando aos que crê. Deus vai levantar você como uma pessoa de intercessão. Deus vai usar a sua vida nessa terra para mudar outras vidas através da oração. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Pare de tentar mudar as pessoas. Deus vai usar você para mudar pessoas através da oração, em nome de Jesus. Vai ser assim todos os dias da sua vida. Fica de pé.